Agora em Brasília, no plano piloto, Ministério Apostólico de volta à palavra. Pois assim diz o profeta Amós: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O Ministério Apostólico de volta à palavra, empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus a Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Agora, no plano piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras, aborda temas de extrema importância para esses últimos dias. Você não pode perder. Você que ama a palavra de Deus e deseja conhecê-la com maior profundidade, vem à Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária. O Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Imagine se você aplicar toda a sua vida, toda a sua força, sua inteligência, sua capacidade, para buscar o status que traz o dinheiro, que traz liderança, que traz proeminência humana, e quando então você chegar no final de sua existência, você fala assim: não, agora eu vou me dedicar aquilo que eu não me dediquei durante toda a minha existência. Agora eu vou me entregar ao espiritual. Ora, você colocou em último plano, mas de repente seja tarde demais. Ou com certeza você não conseguirá fazer, até porque as tuas forças já se foram, sua capacidade já se foi. Você será alguém frágil que aguarda a morte chegar. Riquezas, poder ou suposto poder espiritual, liderança fingida, falsa e humana, o poder temporal, os status humanos, e aqueles que têm a religião como sendo tudo. Ah, pastor, mas a religião não está no âmbito do espírito? Não, a religião é a aparência daquilo que o homem procura manifestar a Deus, mas que não tem essência interior. Aí nós temos o caso lá de Mateus capítulo 15 ou de Marcos capítulo 7, quando Jesus entra naquela casa com seus discípulos, e ali as pessoas vão ter uma ceia, eles vão comer, e os judeus então querem que Jesus e seus discípulos lavem as mãos antes de comerem, porque eles achavam que aquele borrifar de água nas mãos, nos pratos, nos jarros, nas vasilhas, onde quer que seja, trazia algum tipo de purificação. E Jesus diz: não, vocês estão equivocados, porque não é a aparência externa que faz o homem ou que o contamina. O problema do homem é o que está dentro dele. Jesus diz que é do coração do homem que procedem os homicídios, a loucura, a inveja, a maldade, a hipocrisia, a mentira, o orgulho. Tudo que contamina o homem está dentro do seu coração, e aqueles que prezam pela aparência se esquecem do coração e se preocupam com o tamanho do vestido, o tamanho da manga do vestido, o tamanho da gola do vestido, o tamanho dos cabelos. Há aqueles que andam sempre com uma trena ou uma régua na mão a medir, e não medem as suas línguas, mas não, estão a medir cabelo, roupa, medindo as pessoas. E Deus fala: não, tudo errado.
Não que o exterior não tenha importância, tem, mas Jesus diz o seguinte: ó guia cego, limpa primeiro o interior do prato e do copo, e o restante ficará limpo. O seu aspecto exterior deve ser consequência do lavar interior do coração. Mas os homens, eles tão pouco pensam no coração, pensam muito mais na aparência, como que aquela pessoa parece crente, parece santo, parece salvo. Eu me lembro numa época passada, quando eu participava, há muitos anos atrás, de um grupo em que eles privilegiavam a prática ou a guarda da lei, como sendo o tudo, a lei, e não somente a lei dos 10 mandamentos, mas algumas que eles, ao bel prazer, escolheram a dedo dentre as leis cerimoniais também. Não pode comer porco, não pode isso, não pode aquilo outro, não pode tomar café, não pode beber Coca-Cola, não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo. Invenções ou invencionizes de alguém que comeu demais e dormiu e sonhou o que não devia. E aí nós temos exemplos práticos da aparência de alguém que, tendo saído desse caminho da lei, e como dizem, se desviado, passava noites e noites na farra, bebendo, fumando, prostituindo, na gandaia. E aí bem cedo, bem fraco, porque bebeu muito, aquela ressaca, tremendo, porque a bebida deixa o povo meio fraco, dizia assim para o dono do bar: faça-me por favor um X-tudo, um sanduíche contendo tudo, bem grande, porque a fome e a fraqueza que eu estou aqui é muito grande. Ah, por favor, não se esqueça de tirar o bacon, eu não como bacon. Por quê? Porque animal imundo, imundo é você, sua natureza humana, decaída, cheia de prostituição, de impureza, de lascívia, de glutonaria, de inveja, de bebedice. O porco é mais limpo que o ser humano, porque o homem é cheio de corrupção, e o porco nada sabe. Mas não, depois de prostituir, de beber, de cometer tantos pecados contra a si mesmo e contra Deus, contra o próximo, não posso comer bacon, porque me faz mal, é imundo. Levítico 11, isso é aparência. Quantas vezes não se guardava um dia da semana? Começava bem, mas quando dava 4 da tarde, pegava um cabo de vassoura e começava a empurrar o sol. Se põe logo, porque eu tenho que sair. Olhando os minutos passarem, faltam 10 minutos para o sol se pôr, porque se ele não se pôr, não posso sair. E hora de verão então é um problema, porque das 6 horas o sol está alto. O sábado que não acaba, porque não há deleite nenhum absoluto em Deus, tudo aparência. Aqueles que trazem os dízimos, né? É uma santidade, até nos centavos são precisos. Trazem com aquele olhar de piedade. Mas por que trazem? Será que o amor é muito pela causa de Deus, que quer que essa palavra vá? Ou é porque está de olho nas janelas do céu que se abrirão, e será derramado bênção sem medidas? Aparência. Não dá porque ama, ou melhor, dar porque ama a si mesmo. Porque se eu der, eu vou receber em dobro, em triplo, em cêntuplo, e assim, não tem medida. Isso
é a aparência da religião. Tudo muito aparente. E tem um homem que, como homem, se vê muito bom. É o homem que confia na saúde, porque tem força física, tem vigor físico. Porque dizem, não, nem gripe eu pego. Nem gripe para nada. Corre muito, faz exercícios, barra abdominal paralela, patola forte, músculos. Não é assim? Ou a moça que não come, embora tenha fome e vontade, mas tem que manter a linha do corpo, a linha, porque tem que ser de acordo com o Deus desse século, fina, porque é um padrão estabelecido. E aí não come, não bebe uma Coca-Cola, morrendo de vontade de tomar Coca-Cola, mas não pode. Esbelta, bonita, cabelo bonito, cobiçada, vestes insinuantes, muitas vezes, beleza, charme, todos a querem, todos a cobiçam. De que vale o homem? O homem não é nada. Fica o exemplo aí. Não sei quantos ouviram o recado, mas o recado foi dado. No mês de janeiro, uma jovem, por infelicidade, talvez não por culpa dela, certamente, não a falo para a incriminar em nada, pelo contrário, ela, eu e qualquer um de vocês, tudo homem, tudo ser humano, todos iguais, porque eu me refiro não à moral, nem à espiritualidade, eu me refiro à natureza ser humano que somos. Jovem, planos, sonhos, status, beleza, conquistas. Uma bactéria, queridos. Uma bactéria. Ou um pouco mais preciso, 2 bactérias. Tão jovem. Foi embora. Perdeu as mãos, depois os pés, depois a vida. E por que nós achamos que somos alguma coisa? Por que considerar que o dinheiro, esse suposto poder espiritual, as lideranças fingidas, o poder temporal, o status, a religião, o homem, por que fiarmos nessas coisas? Ah, pastor, mas todo mundo sabe que essas coisas não são eternas. É engraçado, todo mundo sabe, mas o evangelho da prosperidade continua ganhando todos. Porque se tem quem pregue, é porque tem quem acredite que a carne, a aparência, seja alguma coisa. E se os crentes chamados cristãos evangélicos não são capazes de enxergar que essas coisas não são eternas, se os cristãos chamados evangélicos não são capazes de discernir, houve um incrédulo que a discerniu e escreveu assim sobre essa vida do homem, passageira, temporal, insignificante. Com essas palavras ele declarou: então o homem, flagelado e rebelde, corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário com a agulha da imaginação. E essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito, e ela, essa suposta vida,
essas coisas que aparentemente trazem alegria, e ela ria como um escárnio e sumia-se como uma ilusão. E fica agora o homem despido na hora da morte. O caixão não tem gaveta. Não dá para levar, entre aspas, as bênçãos de Deus que tão ricamente você buscou nas campanhas de 21 dias, das chaves, das pulseiras, dos cajados, das fogueiras. Você gastou toda a sua vida nessa insistência, adquiriu alguma coisa, quase nada, outros um pouco mais do que você, mas na hora da morte, despido, tu irás para a eternidade. E o que você tem preparado de eterno para Deus? Agora em Brasília, no Plano Piloto, Ministério Apostólico de volta à palavra. Empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus a Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Agora no Plano Piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras, aborda temas de extrema importância para estes últimos dias. Você não pode perder. Você que ama a palavra de Deus e deseja conhecê-la com maior profundidade, venha à Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária. O que é de fato eterno? O que de fato vale a pena? Meu querido irmão, minha querida irmã, você veio para este ministério, você está aqui, e tudo o que estamos dizendo não significa que você não deva estudar, que você não deva trabalhar, que você não deva comprar, edificar, possuir. Esta não é a mensagem. Até o contrário, a Bíblia diz que nós devemos sim sermos pessoas diligentes, pessoas que se cuidam. Afinal, quando a pessoa se dispõe, Deus, inclusive, a ajuda, a supre com graça. O grande problema, todavia, se instaura quando as pessoas não podem ver a essência daquilo que é verdadeiro e se lança na aparência daquilo que é passageiro, que é transitório, que é ilusório, que é efêmero. E aí o homem, diante de Cristo, nada poderá fazer, não terá nada preparado. E alguém perguntaria: bispo, mas então em que consiste a verdadeira vida do homem? Em que consiste a busca do homem? O que vale de fato? O que é de fato? E aí nós temos aqui, em breves palavras, o que a Bíblia diz que vale. Veja só o que vale. E é nisso que você deve se fiar. E é nisso que você deve se gloriar. E é nisso que você deve se sustentar. E é nisso que você deve valorizar. 1 João capítulo 5, versículo 12. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o filho não tem a vida. A vida abundante de que falou João no seu Evangelho, capítulo 10, versículo 10. Tudo que o homem precisa é de vida. O homem não precisa de outra coisa. E essa vida não é vida financeira estável, como querem os sofistas da teologia da prosperidade. Esta vida é a vida de Deus. É a vida incorruptível. É a vida eterna. É a vida que, ao entrar no coração do homem, lhe traz verdadeira satisfação, verdadeira paz, verdadeira alegria. Não é sem razão que aqueles que não têm esta vida e ao mesmo tempo têm riquezas materiais, eles se matam, se suicidam, cheias de temores e tremores, síndrome do pânico, síndrome do medo,
depressão, angústia. Ora, mas vocês têm tanto dinheiro, tantas riquezas. Eles poderiam responder: é porque o dinheiro do mundo todo não pode comprar a vida. Não pode comprar a paz de espírito, do coração, a verdadeira paz, alegria, satisfação, que só Deus é e pode dar-se a nós. Quem tem o Filho tem a vida. Poderíamos fazer uma campanha, não somente de 21 dias, mas de todos os dias. Ao chegar aqui, tem campanha? Tem. Campanha para quê? Para ter vida. E vida é abundância. O povo ficaria todo mundo. Aí nós pregaríamos: quem tem um filho tem a vida. Se você tem um filho, você tem a vida. Se você não tem um filho, você não tem a vida, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, é a vida eterna. E é a maior riqueza. E é tudo que o homem precisa. Isso sim é eterno. Isso vale. Nisso podemos confiar. Nisso podemos nos fiar. Embora eu não seja nada e tenha o mínimo para viver a vida humana na aparência deste mundo, mas eu tenho a vida. Quantos podem dizer: eu tenho a vida porque tenho Jesus? O que vale? Se os irmãos lerem Gálatas capítulo 6, versículo 15, o apóstolo Paulo diz que o que vale mesmo é o ser nova criatura. Isso vale. É o fato de que porque Deus te deu vida, porque Deus te deu a vida eterna, então você é feito nova criatura. E isso vale. Porque ainda que este corpo material, físico, ainda que esse corpo temporal venha se corromper e se destruir com a idade, com o tempo, mas o seu homem espiritual, que é o ser nova criatura, se renova de dia em dia. E há uma glória que nos espera na eternidade. Somente aqueles que são nova criatura, aqueles que são de fato feitos essa nova criação, poderão transpor para a eternidade e viver na nova criação de Deus com Ele. Então, Jesus é a vida. Isso é tudo. E agora essa vida em nós nos faz nova criaturas. Isso é tudo. Porque Ele está em nós. É o que diz em João capítulo 1, versículo 12 e 13. Somos então feitos filhos de Deus. E aí você pode andar. E por onde você andar, você não tem que temer, ou se sentir menor, ou de se sentir ameaçado, porque você é filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, então você deve valorizar isso e viver por intermédio desta vida. Há quantas pessoas que ficam se lastimando, por causa disso, por causa daquilo, e fica ali naquele sofrimento e se esquecem do que são de fato. Muitas vezes a lamúria da pessoa, ela está na base do seu olhar equivocado que valoriza a aparência. Aí vive lastimando porque não tem a aparência que o outro possui, e se esquece que em natureza muitas vezes é superior. Por quê? Porque é filha de Deus. E os filhos de Deus haverão de ser revelados no dia da sua volta. E falando desse ser filho, desse ser gerado, deste novo nascimento, em João capítulo 3, versículo 3 e 5, diz que se você é nova criatura,
Se você nasceu de Deus, se você é filho de Deus, então você entrou para o reino de Deus e, portanto, você é um cidadão do reino de Deus. Então agora nós podemos andar, podemos caminhar, podemos nos gloriar no fato de que somos do reino celestial. Falar que ter o filho tem a vida, ser nova criatura, ser filho, ser cidadão do reino, isso aqui tem essência, isso aqui é a verdade. Mas se os seus olhos são pela aparência, isso não te chama atenção. Ainda que você tenha a obrigação religiosa de fazer sinal de consentimento com a cabeça, ou dizer sim, eu quero saber, isso não queima o teu coração? Isso não arde no teu coração? Isso não te faz prosseguir? E este reino em que estamos como cidadãos do reino, está em Hebreus capítulo 12, versículo 27 e 28, é um reino inabalável. Isso sim é a verdade. Isso sim tem substância eterna. E chegará um dia em que esses céus, que é chamado de firmamento, parece até uma ironia, firmamento, porque parece que está firme e traz firmeza para quem está cá embaixo. Esses céus, ou este firmamento, diz o apóstolo Pedro na sua epístola, passarão com estrepitoso estrondo. Passarão quer dizer, não serão mais. Será incendiado. Os céus vão se incendiar. Os elementos se desfarão. Deixarão de ser, porque são aparência. As árvores, tudo o que aqui existe. Esses céus dessa terra serão enrolados com o manto e desaparecerão do universo. E está registrado em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 em diante. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Quando esses céus dessa terra forem tirados, quando a aparência passar, só uma coisa restará no seu coração: a fé. A fé é a certeza. Porque aqueles que não têm a fé, que não têm a certeza, e que se asseguravam das coisas físicas, quando procurá-las, onde está o físico para eu me segurar? Passarão. Onde você vai se sustentar naquele dia? Quando aquilo em que tu te apoias passar, qual será o teu arrimo? A tua muleta, a tua bengala. A fé é a certeza das coisas que se não veem. Não vejo, não toco materialmente, mas estou firmado nelas, para a glória do nome de Jesus. Agora em Brasília, no plano piloto, Ministério Apostólico de volta à palavra. Pois assim diz o profeta Amós: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O Ministério Apostólico de volta à palavra, empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus a Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Agora no plano piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras, aborda temas de extrema importância para esses últimos dias. Você não pode perder. Você que ama a palavra de Deus e deseja conhecê-la com maior profundidade, venha à Escola Bíblica Dominical de volta à palavra.
todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária.